Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? É um prazer mais uma vez estar aqui gravando conteúdo para vocês, né? Compartilhando com vocês o que Deus falou ao meu coração. E a gente vai refletir um pouquinho lá no capítulo 26 de Mateus, do capítulo 69 ao 75, que é onde a gente vai ver, né, que Pedro acabou negando a Jesus quando ele foi preso, que ele foi levado ao Sinédrio. Pedro ficou sentado lá no pátio e algumas pessoas acabaram questionando ele, né, perguntando, dizendo que ele conhecia Jesus, que ele era seguidor de Jesus, e ele acabou negando que ele conhecia a Jesus, né? Então, depois que o Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo canta, né? E aí ele começa a se lembrar do que Jesus falou para ele, e ele chora amargamente, arrependido pelo que ele fez. Quantas vezes nós negamos Jesus por tão pouco? Às vezes, muitas pessoas acham que negar Jesus é alguém chegar para ti e dizer assim: negue a sua fé, negue o nome de Jesus, você abrir a boca e negar. Mas não, a gente, no nosso dia a dia, a gente nega Jesus nos mínimos detalhes. A gente nega Jesus quando a gente prefere ficar mexendo no celular, ao invés de buscar primeiro a palavra de Deus, ao invés de alimentar primeiro o nosso espírito. A gente nega Jesus quando a gente deixa de ir ao culto para ir a outros lugares que não vão nos edificar e nem nos aproximar dele. A gente nega Jesus quando a gente não cumpre a sua palavra. Além de negar a palavra que ele nos deixou, os ensinamentos que ele nos deixou, a gente está negando a Jesus, porque a gente não consegue aceitar boa parte, né, das pessoas, não são todas, tá, gente? E também não estou dizendo que é fácil, é difícil, mas a gente tem uma certa dificuldade em aceitar, em pôr em prática os mandamentos que ele nos deixou, principalmente o de amar o nosso próximo. A gente já quer resolver as coisas na violência, né? Já quer resolver as coisas no tapa, porque não leva desaforo para casa, mas não é bem assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Quantas vezes Jesus foi perseguido, queriam apedrejá-lo, mas ainda assim ele não devolveu na mesma moeda, porque ele sabia que tem alguém que está do lado dele, assim como tem alguém que sempre esteve do lado dele, né, que é o nosso Deus, e tem alguém que está sempre do nosso lado. Então a gente não precisa se igualar às pessoas. A gente tem que priorizar a Jesus, tem que priorizar a nossa intimidade com ele. Talvez você esteja dizendo assim: ah, mas então quer dizer que eu não posso mais fazer as coisas que eu gosto de fazer, não posso assistir um filme, não posso jogar futebol. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que priorizar quem te prioriza. Você tem que priorizar quem tem planos para você, planos de te fazer prosperar, planos de te dar uma vida abundante, mas você só vai ter acesso a isso se você priorizar Jesus Cristo. Eu não estou dizendo também, tá? Que para que você prospere financeiramente, você tem que buscar ao Senhor, e não é só por isso que você tem que buscá-lo. Você tem que buscá-lo pelo que Ele é. Pelo que Ele é, pela salvação que ele pode te fornecer, porque somente Jesus pode nos salvar. Então, a gente tem que analisar a nós mesmos todos os dias, porque a gente nega Jesus nos mínimos detalhes. Então, que a gente uma breve reflexão, né, que a gente venha analisar cada vez mais se nós estamos realmente priorizando ou negando a Jesus Cristo, se nós estamos fazendo a vontade dele, como eu falei para vocês. Negar a Jesus não é você chegar para uma pessoa e renegar a sua fé, renegar o nome de Jesus Cristo. Não. A gente pode estar negando Jesus Cristo nos mínimos detalhes. Eu digo por mim mesma. Antes de eu vir gravar o conteúdo aqui para vocês, né? Como eu gravo pelo celular, aí por mais que eu silencie as notificações, chega a notificação do WhatsApp, do YouTube, dos aplicativos das redes sociais, né? E o que eu fiz? Ao invés de orar antes de gravar o conteúdo, eu fui primeiramente fazer o quê? Eu fui conversar no WhatsApp, fui mandar mensagem no WhatsApp. E
isso me incomodou depois. Talvez Deus tenha permitido que isso tenha acontecido para que eu viesse relatar aqui para vocês, para que vocês viessem a entender mais ou menos o que eu estou falando. E sim, gente, eu orei. Eu pedi perdão para Deus, né? Depois que eu mandei as mensagens, eu fui, me arrependi, eu orei e pedi que Ele me direcionasse para estar gravando aqui o conteúdo para vocês, né? Me incomoda que eu venha trazer o conteúdo aqui para vocês sem que antes eu ore, sem que antes eu peça a orientação dele, para que assim não venham sair palavras de mim mesma, mas que venha diretamente dele para vocês. Então é isso, gente. Que nós venhamos a priorizar cada vez mais o nosso Deus, negar ao mundo e não a Jesus. Que vocês, eu desejo de todo o meu coração que vocês se aproximem mais do Senhor, que vocês sejam mais firmes na caminhada. Haverá dias difíceis? Com certeza, mas haverá Jesus em todos eles, do seu lado, te segurando, te sustentando. Então priorize quem te prioriza. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like. Lembrando, eu peço para que vocês se inscrevam e deixem um like. Não é por visualização ou monetização, não. É para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas na palavra do Senhor, para que mais pessoas possam conhecê-lo, possam ter o privilégio de ter acesso à salvação, à vida eterna, de ter a vida mudada e transformada, porque somente Jesus pode fazer isso, né? Somente Jesus pode mudar a nossa vida e todo o nosso ser por completo. E se vocês têm dúvida em algo ou desejam que eu traga um tema específico abordado referente à Bíblia, tá, gente? A Jesus. É um tema específico sobre como vencer o pecado, como ser mais íntimo de Jesus, como receber direcionamento dele. Vocês podem estar deixando sugestão aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha edificado vocês, que possa ter entrado na mente de vocês, no coração, com clareza. Eu desejo de todo o meu coração que vocês tenham uma semana abençoada, um restante de semana abençoada, né? Hoje é quarta-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês. E, mais uma vez, não é fácil, mas não é impossível caminhar com Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.